Uma outra ajudou, é o seu companheiro disse, esforça-te. Da boca de quem saiu essa frase? Foi Deus que disse? Foi um servo de Deus que disse a outro servo de Deus? Ou foi outra coisa? Vamos entender aqui logo após a vinheta. Salve meu povo querido, Jefferson aqui, esse é o canal Justificados, o canal onde você aprende um pouco mais sobre a Bíblia cada dia que você entra, ok? Então, vamos analisar aqui, ó, essa questão. Um ou outro ajudou, seu companheiro disse esforça-te. Eu fiz um vídeo sobre isso um tempo atrás, já tem um bom tempo, 4 anos na verdade, né? É esse vídeo aqui. E o que acontece? Algum tempo atrás uma moça comentou assim, deixa eu fechar aqui, essa daqui comentou assim, ó. Muito bom esses versículos anteriores também no contexto. Aí ela colocou o nome contexto com letras grandes assim. Eu disse, oxe, será que ela tá querendo dizer que eu não analisei o contexto? Eu tirei um versículo isolado para dar a entender de que eu fiz uma análise isolada do versículo? Eu fiquei, né, em pé atrás, mas não disse nada, também não comentei nada, ok. Aí, tempos depois, vem outra moça e ela comenta o seguinte, leia o texto e os contextos, e você verá que Deus anima o povo de Israel. Eu acho interessante que esse pessoal que faz esses comentários assim, manda você fazer algo, faz uma afirmação, mas ela não prova o que ela tá dizendo. Tudo bem, que Deus anima o povo de Israel, isso realmente existe, além no contexto de Isaías 41. Mas será que o versículo 6 é Deus animando o povo de Israel? É isso que você quer dizer? Então você tem que provar o que você tá falando, sabe? E ela não deixou a prova, ela simplesmente mandou eu ler o contexto e disse, você verá que Deus anima o povo de Israel sim. Se Deus anima o povo de Israel no capítulo 41, significa que tudo que tá em todos os versículos é Deus falando? Enfim, eu até dei uma resposta aqui a ela, que eu disse, olá, irmã Rosângela, com muito prazer. Farei um vídeo, resposta, que é esse vídeo aqui que eu tô fazendo, analisando o capítulo inteiro e reafirmando a exegese deste vídeo. Apesar de haver o ânimo ao povo de Deus, dentro da perícope, o versículo 6 se refere a ídolos. Porque veja, só contextualizando aqui, nesse vídeo aqui, ó, nesse vídeo aqui, eu comentei que o versículo 6 é uma referência a duas pessoas ali se animando, se encorajando na fabricação de um ídolo, ok? E eu vou reafirmar isso aqui, eu vou provar para vocês de que é isso que está se referindo. Eu vou abrir o blog aqui do Jogo da Bíblia, ó. Você pode pesquisar em sua casa, né? Na verdade, vou deixar o link aqui na descrição, vocês dão uma olhada. Tem esse artigo aqui, ó. Tem aqui o blog e tem os artigos. Eu vou nesse artigo aqui, ó. O Deus que não precisa de ajuda, a soberania de Deus e a insignificância dos ídolos, ok? E a gente vai dar uma lida para a gente entender o contexto de Isaías, o contexto de alguns capítulos anteriores, mais especificamente capítulo 40 em diante, e também a gente vai entender o contexto aqui de Isaías 41, 1 a 7. O versículo que fala sobre essa questão que a gente está analisando é o 6, então a gente vai analisar do 1 a 7 para não deixar mais dúvidas, ok? O título do artigo é A Soberania de Deus e a Insignificância dos Ídolos. Qual é o contexto amplo? É o que a gente precisa saber aqui. Qual é o contexto mais amplo? Você pega ali Isaías 40 a 55, né? A gente está analisando o 41, mas vamos colocar mais amplamente aqui, 40 a 55, o que é que está falando? O livro de Isaías, principalmente os capítulos 40 a 55, se dirige a um povo que está exilado na Babilônia, que é o povo de Israel quando estava exilado na Babilônia, estava no exílio babilônico, passando por sofrimento e longe de sua terra. Deus, através do profeta, conforta Israel e reforça que ele ainda é soberano. Claro, Deus anima o povo de Israel, concordo com você, irmã. Deus anima o povo de Israel. Deus, através do profeta, conforta Israel e reforça que ele ainda é soberano sobre as nações e fiel às suas promessas. Realmente, há um ânimo ao povo de Israel. E Isaías 41 traz uma mensagem de incentivo, mas também desafia os ídolos e as potências humanas. Como que isso acontece? Vamos ver agora. O grande julgamento. Isaías 41, 1 a 5. É a cena de Isaías 41, 1 a 5. É a cena de um grande julgamento. Deus convoca as nações, que são gentios, né? Povos que não são judeus, para um julgamento, como em um tribunal divino, desafiando os povos a apresentarem seus argumentos e justificarem sua fé nos ídolos. Esta é uma promessa sobre Ciro, rei da Pérsia, que ainda não havia surgido. Ele conquistou Babilônia posteriormente em 539 a.C. Então aqui é uma profecia sobre Ciro, um rei que nem havia aparecido ainda, nem havia surgido, mas já estava sendo profetizado sobre ele aqui em Isaías 41. Mas seria usado por Deus para libertar o povo de Israel do exílio. Deus o chama para cumprir um justo serviço, mostrando, justo aqui entre aspas, né? Porque até esse próprio rei também depois seria passível de julgamento. Mostrando que até mesmo reis pagãos podem ser instrumentos do Senhor. No verso 4, Deus afirma ser o autor da história. O primeiro e o último, né? Quando essa frase, o primeiro e o último, mostra que ele tem
poder total sobre toda a história. As nações temem a ascensão desse rei, que é Ciro, e se preparam para a guerra. Apesar do cenário de tensão política e militar, o controle permanece nas mãos de Deus. Vamos checar se é isso mesmo? Isaías 41, vamos ler do 1 ao 5. Ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar. Aqui não é Israel, é o povos do outro lado do mar, são gentios. Preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Aqui está se referindo a Ciro. Com sua espada, reduz os exércitos a pó. Com seu arco, dispersa-os como palha ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. E verso 4, como a gente comentou, ele está reforçando, reafirmando a soberania dele sobre tudo. Ele não deixa de governar, ele não deixa de ter o controle. Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Ele diz que ele é quem realiza esses feitos tão poderosos através do rei Ciro aqui nessa perícope. Verso 5. Os povos do outro lado do mar observam com temor. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Então, veja só, preste atenção. Os povos do outro lado do mar, quando elas observam a iminência desse julgamento, desse grande julgamento que está sendo anunciado nos versos 1 a 4, eles tremem de medo. Os povos do outro lado do mar observam com temor, terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Elas se colocam numa situação de preparação para uma guerra, ok? Já que elas estão vendo aqui iminência, né? São os povos do outro lado do mar, tá vendo aqui, ó? Povos do outro lado do mar. E esses mesmos povos aqui, ó, esses mesmos povos se preparam para a guerra. Ó. Os povos do outro lado do mar observam com temor. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Ok. Agora a gente vai analisar os versos 6 e 7. O verso 6 é aquele que diz: um ao outro ajudou, e seu companheiro disse esforça-te, que é a passagem que a gente está analisando. No verso 6, observamos os criadores de ídolos desses povos cheios de medo, tentando se encorajar mutuamente com palavras como seja forte. Então eles estão vendo ali o cenário de guerra, uma guerra iminente, um julgamento que está vindo para eles, e eles estão se preparando, então estão afoitos. Então eles começam a se encorajar, não, seja forte e tal. Eles se motivam e se dão ânimo uns aos outros. A força em que confiam está nos deuses que eles mesmos fabricam, e não no Criador. Essa ideia se estende no verso 7, onde Isaías descreve o trabalho dos artesãos. O escultor incentiva ourives, e quem faz os moldes apoia quem bate na bigorna. Eles se alegram com o resultado final da obra e, com grande cuidado, fixam o ídolo para que ele não caia. Essa cena é profundamente irônica. As mesmas pessoas que temem a instabilidade do mundo buscam segurança em algo que depende das mãos humanas para se manter firme. Isaías denuncia essa atitude como uma grande ilusão. Enquanto os criadores de ídolo colocam sua esperança nessas coisas, Deus mostra que só Ele tem o verdadeiro poder para salvar, agir e transformar. Os ídolos são impotentes, mudos e imóveis. O Senhor é vivo, fala e governa todas as nações. Vamos checar? Ok, versos 6 e 7. Cada um encontra seu amigo dizendo, seja forte. Lembre que a gente leu o versículo anterior dizendo que eles estavam se preparando para a guerra. Cada um encoraja seu amigo dizendo, seja forte. Que é esse versículo aqui, né? Na versão de Almeida, uma outra ajudou, seu companheiro disse, esforça-te. É a mesma coisa aqui. Cada um encoraja seu amigo dizendo, seja forte. O escultor anima ourives e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado, juntam as partes e fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Veja o tom irônico dessa passagem, gente. É tão claro. Se tiver dificuldade, e aí é uma dica que eu estou dando aqui, ó. Usa uma versão como a NVT, que é essa que eu estou lendo, ou a NVI. São versões de equivalência dinâmica, né? Do misto equilibrado, pelo menos ali. Ou uma NTLH, que é só dinâmica. Mas você vai entender claramente. Às vezes as Almeidas não dão essa clareza por ter uma linguagem muito rebuscada. Então, você pode ler numa versão dessa aqui e fica bem mais claro. Certo? Então ficou claro aqui para todo mundo que a passagem está se referindo a isso. Versos 6 e 7 são dois fabricantes de ídolos fabricando esse ídolo e eles se encorajando para isso, para poder enfrentar aquela situação do grande julgamento que estava por vir. E qual é a conclusão? A conclusão é o grande contraste que há entre Deus e os ídolos. O profeta deseja que Israel perceba o contraste. Enquanto as nações buscam proteção em deuses que precisam ser fixados, né? Eles fixaram os ídolos para que não caísse. O povo de Deus tem um Senhor que o sustenta com sua mão vitoriosa. O povo de Deus tem um Senhor que o sustenta com sua mão direita vitoriosa.
A verdadeira segurança não reside nas ações humanas, mas na presença constante do Eterno. Assim, Isaías 41, 1-7 nos convida a refletir sobre onde depositamos nossa confiança. Em tempos de medo, podemos tentar criar nossos próprios ídolos modernos, mas somente Deus permanece firme. Ele ainda afirma: não temas, pois eu sou contigo. Um lembrete de que o Senhor é o único refúgio que não desaba nem precisa ser pregado para se manter em pé, diferente dos ídolos, em Isaías 41, 6 e 7. Aprofunde seus conhecimentos sobre o contexto mais amplo dessa passagem em Isaías assistindo a este incrível vídeo do Bible Project, que eu indico demais esse trabalho aqui, viu? Os caras fazem um trabalho fenomenal, o Bible Project, ok? Ficou claro aqui? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. O texto não deixa dúvidas. Existem passagens na Bíblia que realmente, pessoal, abre margem para uma ou outra interpretação. Inclusive, isso é reconhecido pelas pessoas que estudam, pelos teólogos. Isso não acontece com essa passagem aqui. Então a gente está discutindo algo que não deveria nem estar sendo discutido. Mas justamente porque pessoas que, por algum motivo de suas vidas, ainda não tiveram acesso a esse conhecimento. Então aí, nesse caso, vale um exercício de humildade. Ah, mas meu pastor falou assim, o seu pastor está equivocado em relação a essa passagem aqui, pelo menos, ok? Ele disse que foi Deus falando, ou ele disse que foi um servo de Deus falando para outro, ele se equivocou. O contexto mostra claramente, sem deixar dúvida, que ali está se referindo a dois fabricantes de ídolos, né? 2 ou mais fabricantes de ídolos, se conversando, se encorajando para enfrentar o julgamento que estava por vir, o julgamento iminente, certo? Então vale um exercício de humildade, dizer não, eu não nasci sabendo, eu não sou melhor que todo mundo. Há pessoas que nasceram antes de mim, que já estudaram, que já examinaram, que já foram a fundo nessas passagens, que dedicaram suas vidas. E o conhecimento está aqui. Esse conhecimento que vocês viram aqui, ó, nesse artigo aqui, que eu escrevi pro blog, não é meu. Eu fui a fontes, eu busquei, certo? Eu não tirei da minha cabeça, eu não peguei a Bíblia aqui e disse, ó, é o Espírito Santo que vai me inspirar aqui. O que eu entender é a interpretação correta, que o Espírito Santo vai me inspirar. Cara, não é assim que se estuda a Bíblia. Existe um nível, um grau, isso existe, mas não pode ser o critério principal. Muito pelo contrário. Há textos, inclusive, que você vai passar anos sem entender. E há textos que até hoje não há concordância. Não é o caso desse aqui. Esse texto é claro, né? Para que fique bem claro para vocês, esse texto aqui é claro. Ele não deixa dúvidas de qual é a interpretação, certo? Então, faça esse exercício de humildade. Você não sabe de tudo, eu também não sei de tudo. A gente está aqui aprendendo. Mas esse texto aqui não é um texto que você vai chegar para mim na internet. Não, isso aqui pode significar outra coisa, isso aqui não sei o que. Não, esse texto aqui não significa outra coisa. Esse texto aqui significa uma coisa só. E está claro dentro do texto. O que eu fiz ao criar aquele vídeo lá foi fazer essa correção, porque eu sei que há muita gente e muitos círculos, principalmente pentecostais, onde há uma carência muito grande desse tipo de conhecimento. Então eu fiz para ajudar, ok? Então eu peço até como uma maneira de sua gratidão é que primeiro deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, é importante para que esse vídeo chegue a mais gente, mas também faça um exercício de humildade e diga, não, realmente, irmão, é isso aqui mesmo. E procure aumentar o seu conhecimento na Bíblia, ok? Eu fiz um vídeo alguns dias atrás que é sobre a questão das versões da Bíblia. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Este vídeo vai destravar sua leitura da Bíblia, ok? Muito importante, tem a ver também com esse assunto, de certa forma. Tem a ver com o assunto de interpretação, de estudo, de você entender a Bíblia. Porque ninguém te conta, destrave sua leitura, destrave hoje sua leitura, ok? Então, muito bom, dá uma assistida lá. Vai ser muito bom, eu tenho certeza que você vai gostar. É isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, verifique sua inscrição, verifica se o sininho também está ativado. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus permitir.